Deputados vão pressionar Pacheco a aceitar a tramitação de lei que acaba com saidão. Esse é o projeto de lei que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, foi remetida, enviada para o Senado e lá está na gaveta, está na geladeira, está no freezer, está ali guardadinha ali pelo Pacheco. Porém, os parlamentares vão realizar essa pressão para que o senador Rodrigo Pacheco coloque para andar o projeto. E é importante que esse projeto seja aprovado no Congresso, vá à sanção e o Nine sancione, para que nós realmente acabemos com esse benefício. No último saidão agora, vários presos, mais de 500 presos, não voltaram para o presídio, para suas unidades prisionais. Além disso, outros continuaram delinquindo, cometendo ilícitos, assassinatos. Realmente não traz benefícios para a sociedade, e muito menos para os detentos, porque eles acabam se complicando cada vez mais, sua vida jurídica. Mas vamos ver então aqui o resumo. Deputados federais integrantes da Comissão de Segurança Pública da Câmara criticaram o Instituto do Saidão de Natal e afirmam que pretendem pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, a acelerar a tramitação de uma proposta que acaba com o benefício no país. Em 2022, um projeto de autoria do deputado federal Pedro Paulo, MDB Rio de Janeiro, foi aprovado no plenário da Câmara com o apoio de 311 deputados. Desde então, a proposta está parada no Senado, aguardando deliberação da Comissão de Segurança Pública. Olha aí. Como foi mostrado, né, pessoal, pela imprensa do modo geral, e foi bem divulgada essa questão aí do não regresso de vários detentos para suas unidades prisionais. Então, aqui trazer dois exemplos do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Em São Paulo, né, 321 detentos não voltaram para as prisões, enquanto que no Rio de Janeiro foram 253 a não regressarem para os presídios. Então não dá, não tem como. Eles já fizeram jus a esse benefício há vários anos e sempre estão cometendo ilícitos ao gozarem do benefício. E o ideal, então, é acabar com esse benefício. Inclusive, no Rio de Janeiro, estão lá já colocando recompensa, lá divulgando recompensa para 3 bandidos lá perigosos que não voltaram, tá? Não voltaram, são líderes de facções criminosas das comunidades do Rio de Janeiro que não voltaram. Então, como é que esse pessoal pôde ter o benefício, saiu pela porta da frente dos presídios e não voltarão? E muitas vezes também já vão estar até fora do país, na Bolívia, Colômbia, nesses países aí fronteiriços do Brasil, onde eles conseguem levar a vida criminal deles lá adiante. Próximo aqui do Pacheco. Pacheco hoje está bem conosco aqui. Poder 360. Pacheco decidirá sobre MP de reoneração após 8 de janeiro. Então, após aí, na semana que vem, né? Após a data 8 de janeiro, que o desgoverno quer fazer todo um teatro ali no Palácio do Planalto, depois desse dia, provavelmente terça-feira em diante, a intenção do Rodrigo Pacheco é se reunir com os líderes partidários para decidir o que irão fazer sobre a MP da desoneração, porque é uma gritante ofensa ali e agressão à independência entre os poderes, né? E a atuação do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, como o verdadeiro detentor do poder legiferante do povo, que foi outorgado aos deputados e senadores, sim, é o órgão realmente competente para realizar essa discussão e definir a matéria. E assim foi feito, derrubaram os vetos que o Lula tinha feito sobre a lei da reoneração, né, que vai até 2027, e aí o Congresso derrubou os vetos, só que agora ele publicou essa medida provisória. Uma afronta clara ali contra o Congresso Nacional. Vamos ver então o que vai ser decidido aí pelos meninos lá do Congresso Nacional, tá? Liderados ali pelo senhor Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD Minas Gerais, vai decidir na próxima semana sobre o futuro da MP, medida provisória, que propõe reonerar setores a partir de abril de 2024. Pacheco deve reunir líderes partidários de forma semipresencial, ou seja, com alguns políticos participando virtualmente para decidir se mantém a MP tramitando no Congresso ou se devolve ao governo. É isso aí. Eu creio que vai decidir. Agora, essa outra matéria aqui, pessoal, bem interessante, tá? Que diz respeito sobre o marco temporal. O marco temporal, o STF já definiu o seu posicionamento, né? É até estranho que o posicionamento do STF leva-nos a crer que o dispositivo da Constituição seja inconstitucional. Não existe essa do STF hoje
trazer um posicionamento alterando a norma constitucional, porque o STF não faz parte do poder constituinte originário. O que o STF tem que fazer é interpretar se uma lei infraconstitucional está ferindo ou não as normas constitucionais. Agora, os ministros estão indo além, eles estão querendo decidir se aquela norma da Constituição é constitucional ou não, e querer mudar os efeitos daquela norma. Isso a gente não pode aceitar numa democracia. Diante disso, eu busquei essa matéria aí que o Poder 360 publicou, dizendo que partidos entraram com ação no STF contra o marco temporal. Quais são os partidos? PT, PCdoB e PV. Perderam a disputa no Congresso Nacional. Aí vão recorrer ao puxadinho do PT, que é lá no STF, que tem a maior bancada do STF hoje, pertence ao PT, que são 7 ministros. Dos 11 ministros, 7 foram indicados pelo PT. Estão hoje em atividade 6 e o 7º é o Flávio Dino, que vai assumir o mês que vem. Então, o que eu quero trazer com essa matéria aqui, pessoal? Se realmente o STF derrubar a lei do marco temporal, a gente tem que derrubar, sabe quem? É o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado Federal, o presidente do Congresso Nacional. Porque se o STF está agindo dessa forma, passando por cima das competências do Congresso Nacional, o maior culpado é o Rodrigo Pacheco, porque ele deixou engavetado todos os pedidos de impeachment contra ministro do STF. Desde o seu primeiro dia de gestão, ele já está no 3º ano como presidente do Congresso Nacional, terminou o 3º ano, está entrando no 4º ano como presidente do Congresso Nacional, e ele nunca colocou para andar os pedidos de impeachment. Então, a meu ver, o maior culpado disso tudo é o Rodrigo Pacheco. Então, se realmente o STF julgar inconstitucional a lei do marco temporal, que reafirmou a constitucionalidade, a intenção do constituinte originário de entregar para os povos indígenas só as terras que realmente eles ocupavam na data da promulgação da Constituição Federal, que se deu 5 de outubro de 1988. Então, se caso acontecer do STF julgar inconstitucional essa lei, que a gente tenha que pressionar os nossos senadores para realmente retirarem o Rodrigo Pacheco da presidência do Congresso Nacional. Tem que ter algum dispositivo no regimento que faça com que ele seja removido da presidência. Então, não tem como ser um instrumento, uma norma tão blindada que uma vez elegeu um presidente, ele vira ali também um superpoderoso, igual os ministros do STF. Não pode. Não pode. Eu acredito que, e tenho quase certeza que não há essa blindagem toda aos presidentes, quer seja o senhor Rodrigo Pacheco no Senado, quer seja também o Arthur Lira na Câmara Federal. Então vamos acompanhar para ver o desenrolar do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade que esses 3 partidos socialistas comunistas eles ajuizaram lá no STF contra a lei do marco temporal, que também os vetos foram derrubados pelo Lula e foi promulgada pelo Congresso Nacional. Olha aí, tem uma notícia trazida pelo Poder 360. Jorginho Melo, né, que é o governador do PL de Santa Catarina, nomeia filho como secretário da Casa Civil em Santa Catarina. Quem lê essa matéria, essa manchete, vai falar, tá vendo aí, ó, nepotismo e tal, que não sei o que. Não, esse caso aí não tem nada a ver com nepotismo, tá, pessoal? Porque nepotismo tem uma súmula vinculante a súmula vinculante 13 do STF, que define muito bem ali qual é a situação do nepotismo na administração pública federal. É a proibição de nomear parentes para cargo de chefia, assessoramento, cargos de confiança, de chefia, assessoramento, porém deixa fora uma exceção os cargos de primeiro escalão do governo, ou seja, ministros de Estado podem ser não são alcançados pelo nepotismo. Então, o presidente da República ele pode nomear quem ele quiser ali como ministro, seus parentes. Nesse ponto, eu concordo com a súmula do STF, porque é um cargo muito sensível e você tem que colocar ali pessoas da sua extrema confiança. Se você tem um parente, um filho, uma esposa que seja realmente capaz, competente, não tem nenhum problema em nomeá-la, desde que ela continua produzindo para a máquina pública. Só que o grande problema é que muitas vezes eles nomeiam e não produz nada, né? Não tem nem qualificação. Mas não é o caso aí do filho do Jorginho Melo, que ele é bem capacitado para assumir a função. Vamos dar uma olhada na matéria aqui. Igual eu falo, a gente tem que ser justo em tudo aquilo que a gente vai fazer, né? Então, até mesmo Sunaine. Por isso que, geralmente, primeiras damas são secretárias de desenvolvimento social, né? Da ação social. Elas são as esposas dos prefeitos. E aí elas vão ali tocar. Isso aí não é nepotismo.
O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, PL, nomeou o próprio filho, Felipe Melo, como secretário de Estado da Casa Civil. O anúncio foi realizado na quarta-feira, 3 de janeiro de 2024, por meio de nota oficial do governo. Felipe Melo é advogado de formação e já ocupou outros cargos públicos no Estado e na Prefeitura de Florianópolis. Em 2008, o STF publicou é, a súmula vinculante 13, que veda a indicação de cônjuge, companheiro ou parente de até terceiro grau para cargos de direção, chefia e assessoramento, ou cargos de confiança. No entanto, abre exceção para posições no primeiro escalão. Então, é assim que funciona essa questão de nepotismo, tá? E também nepotismo só é considerado ou configurado quando é que a pessoa que foi nomeada é parente de quem tinha o poder de nomeação, tá? Não é qualquer um servidor que tenha seu parente na administração que vai estar cometendo nepotismo. Se ele não tiver o poder da nomeação, não se enquadra em nepotismo.